Está feliz? Diga graças a Deus. Nós estamos quase concluindo Hebreus. Faltam 2 capítulos só. Então eu vou pedir aos irmãos, por favor, que abram na Epístola aos Hebreus, capítulo de número 12. Glória a Deus. Epístola aos Hebreus, capítulo de número 12. Se fôssemos se fôssemos sistematizar, deixar sistemático cada vírgula, cada palavra, cada intenção dos capítulos e dos versículos, nós passaríamos dias ou quartas e quartas intermináveis e não sairíamos de alguns textos. Como nós temos um longo caminho pela frente, nós vamos trabalhando à medida que o Espírito Santo vai nos ajudando. E eu percebi que o pastor José Carlos, que está aqui conosco, graças a Deus, ele diz assim: calma, rapaz. Por isso que tem que colocar um boi novo com um boi velho, né? Que o boi novo corre muito, mas o boi velho segura. Eu falei: calma, rapaz, eu já fiz esse caminho. Aí tem um ditado que diz assim: vai no passo do gato. Né? Mas jovialidade é isso. E o pastor Zé Carlos diz: vai devagar, meu filho. Eu sei que você tem bastante, mas vá com calma, vai. Eu comecei a orar. Então, existem alguns conteúdos que o meu espírito se derrama e o Espírito diz assim, e o Espírito Santo diz assim: está bom. Aí eu paro. Outro dia eu volto, né? Outro tempo eu volto. Então, se nós não terminarmos necessariamente todo o capítulo, a gente volta outro dia, não é? E assim a gente vai até Jesus voltar. O importante é que os irmãos já pegaram a ideia da interpretação bíblica devocional simples. Eu não uso teologia sistemática complexa. Eu uso ela para estudar o texto e lhe deixar simples. Lhe deixar de forma devocional. É uma coisa simples. Por exemplo, os discípulos estavam no barco. Uma tempestade, ó simplicidade, ó. Os discípulos estavam no barco. Uma tempestade se levantou. Jesus os viu ao longo, ou de longe. E então andou sobre as águas. Vendo os discípulos, se atemorizaram, dizendo: é um fantasma. Porém Pedro disse: não é um fantasma. É o Senhor. Quer ver como é o Senhor? Se é tu, o Senhor, me deixe ir contigo sobre as águas. E disse Jesus: vem. Tomando a mão de Pedro, que atemorizado afundava, quando Pedro lhe disse: socorre-me porque tenho medo, Jesus disse: homem de pequena fé, com medo a gente não vai longe. Tomando-o pela mão, retornou para o barco. E entrando ele no barco, cessou o vento. A primeira tempestade cessa quando Jesus entra no barco. A segunda tempestade, ele dormia, só cessa depois que ele fala. Então, interpretação simples. Existem ventos que virão sobre nós, e eles só cessarão depois que Jesus entrar no barco. Interpretação simples. Eles só cessarão depois que você aprender a lição. Segunda lição: quando Jesus entra no barco, o vento cessa. Algumas pessoas verão o vento cessar dentro do barco. Porém, outras pessoas verão o vento cessar andando sobre as águas. É aqui que nós nos diferenciamos. Alguns verão o vento cessar, mas não viverão nada mais do que isso. Verão o vento cessar dentro do barco. Outros sairão do barco e viverão uma conquista. Aqui nós nos diferenciamos. Então veja, nada de léxico do grego, da raiz do hebraico, da Septuaginta, da interpretação
de conexão de textos antigos com a base da Bíblia hebraica, com a realidade das... Não, 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 não. Algumas tempestades só vão parar quando você aprender a lição. Acabou o texto. Só dar glória a Jesus e voltar para casa. Na segunda tempestade, para quem ficou curioso, é o desprezo à lição. Porque Jesus dormia no barco adormecido. Se atemorizaram os discípulos, disseram: acorda que estamos morrendo. Aí Jesus diz: até quando? Eu estando com vocês, vocês vão temer morrer. Porque se esse barco naufragar, morre todo mundo junto. Mas se você morrer comigo, eu te ressuscito. Ah, come on, faz uma cara de Tem circunstâncias que você vai ter que morrer, meu irmão. Tem circunstâncias que você vai ter que naufragar. Você só precisa ter a certeza de que nesse naufrágio Jesus está junto. Porque se você for no fundo do poço, Ele te traz de volta. Duro é ir no fundo do poço sem esperança nenhuma. Duro é naufragar sem ter a certeza de que você ainda crê. Que você ainda acredita. Entendeu? Então essa é a ideia, interpretação simples, em caráter devocional. De uma forma simples. O que é em caráter devocional? Que você entende. Sabe aqueles livrinhos que você compra na livraria, que diz assim, ó, pão diário, alimento diário, do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro, aí tem um texto, um versículo, eu ainda sonho em fazer um desses, pastor. Que é salmo dia? Sei lá, também virei preguiçoso. Aí você escreve um versículo e fala lá embaixo, Jesus é bom. E a pessoa diz, olha, vi no pão diário, Jesus. Olha, extraordinário. Entendeu? Devocional diário, que é a interpretação fácil, de aplicação rápida para o dia a dia. Então essa é a ideia. Isso aqui não é uma banca teológica, é uma reunião devocional com responsabilidade. Amém? Hebreus capítulo número 12. Nossa, 7 minutos falando isso. Olha, minha esposa fica desesperada. Ela chega em casa e fala, pelo amor de Deus, faz aquele negócio. Vamos lá? Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz. Olha isso, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Versículo 3. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Diga graças a Deus. Vamos começar por aqui. Você já ouviu essa expressão? Nós somos peregrinos nesta terra. Nós estamos de passagem aqui. Não vou entrar na área complexa da teologia sobre o céu aqui, ou a perspectiva de Deus em tornar este ambiente o céu no futuro. Não vou discutir sobre o novo céu e nova terra, porque não é uma banca teológica. Porém, você tem essa sensação, todos têm esse sentimento, de que nós estamos aqui de passagem. Não sei a você, mas eu acredito de todo o meu coração que o céu não é o nosso destino. O céu é a nossa origem. E de alguma forma a gente não vai tê-lo como um objetivo a ser alcançado, mas como um retorno. É um retorno para casa. Isso nas formas e no formato com que Deus vai estabelecer. Nós temos aqui no versículo de número 1, quando o texto diz, nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, nós podemos interpretar isto aqui no ponto de vista de 3 perfis de testemunhas, ou de 3 nuvens de testemunhas propriamente dito. Primeiro, nós temos uma grande nuvem de testemunha
dos anjos no céu. A Bíblia diz em Mateus capítulo 18 que existe um anjo que sonda cada um de nós e se apresenta diante de Deus todo dia, prestando um relatório da nossa vida com o nosso semelhante com Deus. Então, anjos dão testemunho, são testemunhas da nossa peregrinação. Segundo nível de testemunhas, se você tem a memória fresca, você vai ver que no capítulo 11, no capítulo anterior, nós temos a galeria, vamos usar essa designativa, ela não é tão antiga, mas ela é relevante. Nós temos a galeria dos heróis da fé. Então, todos os que estão representados no capítulo 11, de alguma forma, eles estão em algo que a gente chama de a arquibancada da fé. Sabe quando você vai a um estádio e você vê o atletismo? Pode ser atletismo, pode ser um jogo de futebol, sei lá, né, um soccer, um futebol, seja o que for. Mas tem as pessoas que estão assentadas na arquibancada. Eu gosto de ver, porque a exemplo de Paulo, como alguém que corre em direção do prêmio. Então eu imagino um atletismo, eu imagino a gente correndo, a arquibancada acompanhando. Então uma grande nuvem de testemunhas que da arquibancada te vê. É a arquibancada da fé. Então quando você diz assim, Senhor, eu não estou suportando, Noé olha para você e diz, você não sabe de nada, inocente. Quando você diz assim, Senhor, eu não vou conseguir, Abraão olha para você e falou assim, coitado. Você nem tentou matar seu filho ainda, amado. Você está desesperado com o quê? Senhor, eu vou dar fim à minha vida. Mas você nem nasceu estéril para poder questionar comigo. Dá uma olhadinha para Sara. Como é que vai terminar a sua vida? Eu vou mudar a sua história. Não, Senhor. Não. Tem gente ali no capítulo 11 que quando você pensa que a sua dor é maior, olha da arquibancada e diz, você não sabe de nada, infeliz. Você nem começou a sua luta. O texto de Hebreus 12 ainda vai mais longe, dizendo, você nem sequer derramou seu sangue ainda. Você não sofreu nada por amor a Ele. Você ainda controla as circunstâncias. Você ainda tem um domínio de quando você vem para a igreja. Você só vem quando você não aguenta mais. Você não sabe de nada. Então, quando você estiver caminhando, dá uma olhadinha para os anjos que te conhecem desde que você nasceu. E dá uma olhadinha para a galeria da fé e de todos aqueles que por amor há esperança, e a Bíblia diz que por uma cidade futura, por uma esperança celestial, por uma herança eterna em Deus, por algo mais excelente, por uma cidade com fundamento que Deus estabeleceu e não o homem. Não, porque fulano tem que me dar, fulano tem que me honrar, fulano tem que me reconhecer, porque alguém tem que me dar alguma coisa, porque eu preciso receber um certificado no final do ano de uma pessoa muito gente boa. E a Bíblia diz assim, eles lutaram por algo eterno, estabelecido por Deus. E eles sobreviveram a leões, a injúrias, a fogo, a calabouço. Eles sobreviveram a desertos. Eles sobreviveram. Hoje você tem a tecnologia. Quando você está no limite do seu desespero, qualquer coisa que você procurar na internet, tem uma ideia que te apoia. Eu preciso de alguém que me apoia no meu eu. Você encontra um texto que te apoia. Não, vai ficar tudo... Dá uma olhadinha no capítulo 11. Terceiro. Primeiro nós temos os anjos. Segundo, a galeria dos heróis da fé. Terceiro, nós temos as pessoas que estão do nosso lado e que você não sabe. E só estão de pé. Porque você está de pé. Existem algumas pessoas que nem sequer prestam atenção nas suas falhas. Existem algumas pessoas que nem sequer prestam atenção na sua dor. Eles são encantados com Deus que você mantém na sua dor, com a fé que você mantém na sua dor. Isso é maravilhoso. Eu estava conversando com a minha esposa ontem, e hoje pela manhã, e nós falávamos um pouquinho, e eu me lembrava da história de Ruth, uma mensagem que eu preguei nos Gideões em Camboriú no ano 2007. Eu falo sobre o mapa, não é o território. E tem algumas mensagens que a gente prega que crescem muito. Elas ganham uma proporção
à medida que você amadurece. E eu prego todo o livro de Ruth. No ano de 2007, eu prego todo o livro de Ruth, os 4 capítulos. E a Bíblia diz que Noemi, ela vive um colapso na sua vida. A Bíblia diz que eles saem de Belém de Judá, a casa de pão, que deixou de fornecer pão. Porque todas as vezes, Belém de Judá é casa que fornece pão e louvor. Todas as vezes que uma casa deixar de ter pão e louvor, ela perderá suas famílias para peregrinações de deserto, aonde alguns não conseguirão nunca mais voltar. Quem tem ouvidos, ouça. Eu vou falar de novo. Aonde é Belém de Judá? A igreja. Belém de Judá, pão e celebração. Quando Belém de Judá deixar de celebrar e deixar de ter pão, ela perderá suas famílias, que peregrinarão em desespero por deserto. Alguns morrerão por lá, outros nunca mais voltarão. Elimeleque sai com a sua casa, com seus filhos, Malom, Quilion, Noemi, sua esposa, e vai peregrinando, e a Bíblia diz que o marido morre, os filhos contraem casamento com moabitas, mas os 2 filhos morrem, sobra Ruth e Orfa. Noemi, com sua idade avançada, diz para as noras: minhas filhas, sou eu mulher já de idade avançada. Poderia eu me casar e ter filhos para lhes dar marido? Jamais. Voltem para suas casas, procurem ser felizes em algum lugar. Orfa, muito constrangida e emocionada, porém, decide voltar. Ruth não. Agora, olha que coisa impressionante. Noemi, em toda a sua dor, toda a sua mágoa, em toda a sua ferida, ok? Perdendo o marido, perdendo o primeiro filho, o segundo filho, fora de casa, fora da sua casa, peregrinando em deserto, terra seca. Em algum momento, Ruth olhou para ela e disse: o Deus dessa mulher é extraordinário. Não, você não está entendendo. Essa mulher está perdendo o marido, mas não perde o encanto. Ela está perdendo os filhos, mas não perde a fé. Ela está fora de casa, mas não perde a esperança. Ela está fora da sua terra, mas ela não perde a expectativa. Aí Noemi olha e diz: minha filha vai procurar um marido. Eu disse: eu? Aonde tu fores eu irei, mulher. Aonde tu dormires eu vou dormir. Onde você comer eu vou comer. Onde você viver eu vou viver. E tem mais, eu quero o Deus que você tem. Eu quero o Deus que está na sua vida. Eu quero esse Deus que te move. Eu quero esse Deus que te encoraja. Você não tem ideia, meu irmão. Você consegue trazer à memória tudo que você já passou? Todas as adversidades, tudo que você já perdeu, todas essas coisas que foram arrancadas, todo o extremo que a circunstância te levou. Hã? Você não sabe explicar como é que você conseguiu manter a fé dos seus filhos. Como você conseguiu manter a fé daquele amigo seu que te admira. E ele não tem ideia do que você está passando. Só que aí você entra em desespero. Você acha que é pouco. Mas quem está olhando de fora fica impressionado. Diz: como é que pode? Eu quero o Deus que essa mulher tem. A Bíblia diz que quando Noemi voltou para a cidade, as pessoas ficaram alegres. Noemi, você voltou. Noemi, você voltou. Ela disse: não me chame Noemi. Me chame de Mara. É uma amargura dentro de mim. Eu saí com meu marido, voltei viúva. Oh, meu Deus. Eu saí com os meus filhos e voltei sem eles. É uma amargura. Porque existe um limite da sua dor. Existe um limite da nossa dor. Porque todo mundo tem seu limite. Você diz: meu amigo, não me siga porque eu estou perdido. Não vem comigo que eu não posso te ajudar. Hã? Mas a Bíblia diz que quando o livro de Ruth termina, pastor Zé Carlos, Ruth tem um filho com Boaz. E o menino é colocado, irmã Salvelina, nos braços de Noemi. Pai de Jessé, pai de Davi. E ninguém dizia que o filho era de Ruth. O povo dizia: o filho, Deus deu uma criança a Noemi.
Quem poderia imaginar que tudo o que você passou é para um dia lá na frente segurar no colo uma geração de reis? Ah, olha a plena aplaudir a Jesus. Deus não perde o controle de nada, meu irmão. Deus, aonde você... Pastor, mas eu passei... Deus já estava lá. E para onde você está indo, Deus já está lá. Deus já está lá, as circunstâncias constroem isso. Você não tem ideia de que a adversidade do agora é porque amanhã você vai segurar uma geração de reis nos braços. Deus não vai... Então preste atenção, enquanto você estiver caminhando, olha a arquibancada. Tem anjos te vendo, tem heróis da fé que olham para você e dizem: meu amor, você vai parar com essa lutinha aí, meu brother. Meu brother. Essa luta, vem viver minha vida aqui, sem tecnologia, entendeu? E tem Ruths que te acompanham. E olham para você e não tem ideia do que você passa. E eles olham para você e dizem assim: que Deus essa mulher tem? Que Deus esse homem tem? Hã? Diga graças a Deus, você está me ouvindo. Versículo de número 1. Portanto, nós também, às vezes eu vou e volto porque a gente está em interpretação de texto, tá? Que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Então, deixemos todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Essa carreira de Deus, essa chamada para essa corrida de Deus, ela tem, essa corrida, essa carreira, é como um contrato que nós assinamos com Deus. E esse contrato aqui, ele salta. No versículo 1, eu vejo pelo menos 3 cláusulas nesse contrato aqui. Para você continuar na sua vida, na sua relação com Deus, para você continuar, você precisa ser forte. Para quem está anotando, anote do lado, se você quiser. Escreva ali do ladinho da Bíblia, escreva num caderninho, escreva na mão, no dedo, vai escrevendo, põe em casa e passa limpo. Escreva ali. Nós temos um compromisso de uma carreira, é como um contrato assinado com Deus, e existem 3 cláusulas que regem essa nossa peregrinação, essa nossa carreira. Primeira cláusula do contrato: seja forte. Segunda cláusula do contrato: seja perseverante. Terceira cláusula do contrato: mantenha o foco na proposta de Deus para a sua alma. Qual é o foco de Deus? Nos assentaremos com Cristo um dia. Eu volto a tocar nessa tecla. Já falei sobre isso em outras reuniões. A minha preocupação é quando as pessoas deixam de esperar no céu. Muitos crentes deixaram de esperar no céu. Não tem saudade do céu, saudade do Senhor, saudade das promessas como reinar com Ele, se assentar com Ele, desfrutar com Ele, pão da vida, água da vida, novo nome, celebrar. As pessoas não têm essa saudade. Terminou o dia. Você não conseguiu todas as realizações e todas as suas conquistas pessoais? Poxa, descansa. Fale com o Senhor dizendo: obrigado, meu Deus. Em paz me deito. E se o Senhor me permitir, em paz me levantarei pela manhã. Porque se eu não despertar pela manhã, estarei com o Senhor. E todas essas promessas farão parte da minha vida. E ao seu nome seja a glória para sempre. Percebe? As pessoas, elas perdem simplesmente a esperança das coisas celestiais. E se movem só pela expectativa das coisas terrenas ou materiais. Então eu quero que você anote. As cláusulas contratuais, nessa nossa peregrinação, eu vou ler de novo, olha o versículo 2. Olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pela alegria que está proposta, ou que nos está proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Ele está dizendo: olhe para Jesus, e que as suas aspirações, em meio às lutas e às adversidades, sejam as mesmas aspirações de Jesus.
Então, se contudo chegar no final do dia, você achar que não teve êxito na terra, diga: ainda bem, Senhor, que se isso terminar aqui agora, eu estarei contigo para sempre. Porque não há um que possa acrescentar um fio de cabelo, ou um dia sequer à sua existência. Só Ele sabe. Nós estamos repletos de situações em que pessoas dormem e não acordam. Então, com que ousadia fazemos isso? Com que ousadia fazemos isso? Diga comigo: eu preciso ser forte. Outra vez, diga: eu preciso ser forte. O que significa ser forte? Porque essa é a pergunta que vem depois. Então é muito fácil eu dizer para você: irmão, seja forte. Ô, meu irmão, seja forte. Você parece fraco. Irmão, seja forte. O que é ser forte? Pergunte, diga: o que é ser forte, pastor? A Bíblia diz o seguinte: olhando para Jesus, versículo 2 de Hebreus 12. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Diga comigo: eu preciso ser forte. O que é ser forte? Primeiro, se você quiser anotar, pode anotar. Ser forte é: seja justo com você mesmo. Você percebe que às vezes as pessoas são alvos de autocomiseração extrema. Eu não posso, eu não sou, eu não tenho, sem condições, melhor era ter morrido, não vejo o futuro, não vejo amanhã. Tem alguns textos ou algumas frases que dizem: existem algumas pessoas que pararam de viver, porque estão tentando sobreviver ao ontem que já foi, então não tem ninguém mais lá, só você está lá. Estão tentando ajustar o que está por vir, também não tem ninguém lá. Por isso que o dia de hoje chama-se presente, porque é uma dádiva, é só hoje. O dia é hoje. Basta para cada dia o seu mal. Então, se você realmente quer ser forte, você precisa ser justo com você mesmo. O que é ser justo com você mesmo? Pare de se anular por causa dos outros. Pessoas são diferentes, pessoas são distintas. Pessoas têm valores, pessoas têm orgulho, pessoas têm formação, pessoas têm escola, pessoas são diferentes. Se você realmente quer ser justo com você mesmo, pare de se anular em relação aos outros e evite comparação. Pare de se comparar. Pare de tentar disputar ou medir força com os outros a qualquer custo. E não importa a adversidade que venha. Seja adaptável. Crie uma adaptação rápida de sobrevivência. Faça uma leitura rápida da circunstância. Claro que sem necessariamente permitir a violência. Ninguém vai se permitir a uma adaptação para que a violência lhe destrua, lhe mata, lhe fira. Mas se você realmente quer ser forte, seja justo com você mesmo. Então, duas coisas importantes. Pare de se comparar com as pessoas e quando a adversidade vier, se adapte o mais rápido possível. Se encontre, porque isso é pertinente do indivíduo. Isso é pertinente do ser humano. Ser forte é não ficar medindo forças para se comparar com as pessoas e quando a adversidade vem, você se adapta. Você não pode comprar 3 pão, come 1. Você não pode tomar suco, toma água. Você não pode comer maçã, chupe gelo. Mas se adapte até que as coisas mudem. E não tente viver uma vida que você não tem. Então isso é ser forte. Diga: eu preciso ser forte. Segundo, goste de quem você é. Goste de quem você é. Eu parei para refletir sobre isso. Olhe para você, meu irmão. Porque às vezes nós temos uma predisposição para encontrar em nós tudo que há de errado. Todas as características negativas possíveis.
pega o mesmo esforço que você tem para dizer eu não sou, eu não posso, eu não tenho, sou uma vergonha, eu sou um erro, eu sou um peso morto, eu estou perdendo o meu tempo. Faz o seguinte, é que você não parou para observar, você tem muitas e muitas qualidades mais positivas do que negativas que você pode imaginar. Então, se você quer realmente ser forte, faz o seguinte, seja justo com você mesmo e, pelo amor de Deus, você gosta de tanta gente que não vale nada, custa gostar um pouquinho de você? Você gosta de um monte de gente que só te traz, só te engana, só te machuca, só te fere. Custa gostar o dobro de você mesmo? Goste um pouco de você e tenha valor naquilo que você é. Busque em você as suas coisas boas. Busque valorizar em você as características positivas que Deus colocou em você. Agora, não confunda buscar características positivas com alimentar o espírito narcisista. Aí é diferente. Aí é diferente. Porque tem gente que não tem nada com busca de aspectos positivos. É o narcisista mesmo. Quem que é o narcisista? Gente que não aceita, gente que não tem a autocrítica. Ô, meu irmão, uma pessoa sem autocrítica é triste demais, cara. Você tem que esperar alguém te chamar a atenção, porque você não tem ficha na cabeça para cair e deixar a ficha cair. Pô, isso é demais. Eu acabei fazendo um negócio ruim, cara. Mano, eu estou fazendo um negócio feio. Tem gente que não tem autocrítica. O narcisista não tem autocrítica. O narcisista, ele tem uma visão equivocada de si mesmo. Ele acha que é muito bom, mas é ruim. Ele acha que é muito bom no que ele está fazendo, mas é ruim. Porque ele não tem autocrítica. Percebe? Então ele fica exposto, daqui a pouco ele está fragilizado. O narcisista acredita ser uma pessoa que definitivamente ele não é. Então é difícil trabalhar com o narcisista. Agora, diferente é a pessoa forte, que sabe que passou por uma adversidade, se adapta ao problema e diz, espera aí, eu tenho qualidades muito boas que Deus me deu, eu vou sobressair, eu vou sair dessa circunstância, Deus vai me ajudar. O Senhor vai me ajudar. Eu tenho foco em Cristo. Ele é autor e consumador da minha fé. A mesma alegria vai me tomar. O mesmo suporte que ele teve à cruz, eu vou ter. E mesmo desprezando a afronta, ele foi. E por causa desse sucesso, ele se assentou à direita de Deus. Eu estou indo nessa direção, diga graças a Deus. Terceiro, pare de fazer corpo mole diante dos problemas. Aumente a sua imunidade diante da frustração. Percebe? Aumente a sua imunidade diante da frustração. Versículo 3. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo. Suportou traz contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Buscar imunidade contra o ambiente de frustração. A vida é uma caixinha de surpresas. Em algum momento, eu e você vamos estar inseridos num ambiente de dor, numa circunstância de dor. Eu não sei se eu já contei aqui a minha história, eu não vou contar aqui agora, mas eu me lembro quando eu tinha 8 para 9 anos de idade, o meu pai saiu para trabalhar de manhã e sofreu um acidente. Eu me lembro que a vida parou. A minha vida saiu do rumo, eu não tenho irmãos, eu sou filho único, minha esposa também. Por essa circunstância, meus pais não tiveram mais filhos. E chega uma hora em que você tem a sensação de que o mundo parou, a vida deixou de existir, a frustração é o único que restou. Você vê uma ascensão, um sucesso de futuro para sua casa, para sua família. De repente você tem um homem em coma, desenganado pelos médicos, e uma mãe tentando suicídio. Só que Deus nos deu, pela graça do Evangelho, essa capacidade de se adaptar. E alguns crentes não conseguem vencer esse período de dor. E se alimentam da frustração. E um dos grandes sinais de quem é forte,
Escute isso, se você quiser escrever, escreva. Um dos grandes sinais, qual é uma das principais características de uma pessoa forte? É a humildade que ele tem de reconhecer que não está no controle de tudo. Eu resolvo aqui, eu fecho lá, eu amarro aqui, eu resolvo lá, eu pago aqui, eu vendo lá, eu negocio aqui, eu arrumo lá, eu faço aqui, eu conecto lá. Uma das grandes demonstrações de força é você parar e dizer assim, eu não consigo resolver isso. Eu não faço ideia como resolver isso. Eu preciso de Deus aqui. Eu dependo de Deus aqui. Se Deus não entrar aqui agora, já era. Então, um dos grandes aspectos de quem realmente é uma pessoa que desenvolve força é ter a humildade de reconhecer que não está no controle das coisas. E isso, meu irmão, leva tempo. Eu estou falando aqui, tem gente que está dizendo, tem gente que lá no coração está dizendo assim, ô Senhor, obrigado porque eu entendi. Outros podem estar dizendo assim, esse cara não sabe o que está falando. É um coitado, rapaz. Rapaz, se eu não resolver aquele negócio lá, ninguém resolve aquilo lá, meu irmão. Mas tu tá louco da cabeça, não funciona desse jeito, é teoria. Está entendendo? Leva tempo. Porque nós nos habituamos a resolver com a nossa habilidade humana. E chega uma hora que aqueles que sabem quem Deus é, precisarão depender de Deus. Por que você precisa ter a humildade de reconhecer que você não controla tudo? Porque se você não reconhecer isso rápido, a vida vai se encarregar de mostrar que você não controla tudo. Se você não aprender a lição antes, a própria vida vai se encarregar de mostrar para você que você não controla as coisas, que você não controla tudo. E que naquele momento em que você entrar numa espiral de frustração, Deus precisa estar com você ali. As pessoas que não têm, escute, as pessoas que não têm humildade para reconhecer que não controlam tudo, elas criam uma atmosfera de manipulação, porque elas precisam controlar as circunstâncias para manter a sensação de que estão no controle. Quando elas não conseguem manipular, elas se tornam vítimas ou alvo do vitimismo, então elas caem num ambiente de depressão que as leva aos dramas exagerados. É isso. Ou manipulam, ou são vítimas, ou têm dramas exagerados. Ou você manipula para contrariar, para achar que está no controle e vai mascarando a situação, ou você se torna vítima. Oh céus, oh vida, só eu, tudo eu, só comigo, mais ninguém. E a galeria da fé olha para você e diz, mas é estúpido, não sabe de nada. Sabe de nada, inocente. Achando que só dói para você. Ou é um drama exagerado. Aí parte para o desespero escancarado, chamar a atenção de todo mundo. Não. Aqueles que são fortes, aceitam um momento difícil, encaram o momento da realidade dura, negativa, reconhecem que, com humildade, que não estão no controle das coisas. E sabe, principalmente aqueles que têm base na fé em Deus, que Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Aleluia! E que ainda que o barco esteja à beira do naufrágio, fica tranquilo. Se Jesus estiver dentro do barco, deixa afundar essa jossa, irmão. Deixa esse trem afundar. Deixa esse negócio ir para o abismo. Quando você estiver lá no abismo e você vê Jesus boiando do lado, você faz assim, ó. E vamos sair daqui ou não vamos? Porque eu estou com o Senhor. Se o Senhor ficar, eu fico. Rapaz, se Jesus está no barco, deixa esse negócio. Deixa que vai para o fundo. Ele vai te trazer do fundo para a tona. Quantos podem aplaudir a Jesus? Não, acorda, Senhor, acorda, não se te dá que perecemos. E Jesus levanta. Ai, você não aprende nunca. Hey, Crisman. Vento, para essa parada aí.
Água. Para com esse barulho. Vocês não aprendem nunca. Vocês perceberam? É dentro do barco, é fora do barco. Vocês não aprendem nunca. Vocês não aprendem nunca. Homens de pequena fé. Se eu estou no barco, irmão, dormindo, vai para o fundo comigo. Que eu não vou morrer de barco afundado. Eu vou morrer na cruz e ressuscitar o terceiro dia, rapaz. Fica comigo que Deus está no controle das coisas. Alguém entendeu até aqui? É só para quem entende isso aqui. E disseram para Paulo, vamos todos morrer nesse navio. E disse Paulo, nesse navio ninguém morre. Porque eu tenho que ir em Roma dar testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. Eu vou chegar lá grudado num pedaço de pau. Mas se eu for chegar na ilha e vou em Roma dar testemunho. Quem tem promessa de Deus, diga alguma coisa. Ah, pelo amor de Deus, nós precisamos dessa fé de volta. Vai morrer todo mundo. Aqui ninguém morre. O navio se perde. Diga para alguém que está do seu lado, nessa vida, fica olhando bem para o rosto dele que não vai entender nada. Viu? Nessa vida, alguma coisa sempre se perde, mas você chega vivo lá. O navio irá se perder, mas nós chegaremos vivos lá, porque eu preciso em Roma testificar daquilo que Deus está fazendo. Aleluia. Aleluia, diga comigo, eu preciso ser forte. Eu preciso ser forte. Você precisa ser justo com você mesmo, você precisa gostar de quem você é. Você precisa aumentar a sua imunidade contra a frustração. Quarto lugar, você precisa definitivamente perder o medo do novo. Um dia Jesus chegou e olhou assim para os seus discípulos e disse, essa multidão está com fome. Eu sei, eu conheço isso na prática. Essa multidão está com fome. Ide dar-lhe voz de comer essa multidão. Aí os discípulos disseram para Jesus, Senhor, mas nós não temos como alimentar essa gente. Nem se tivéssemos uma boa quantia de dinheiro, daria o suficiente para comprar tanto pão. É uma multidão de gente, o senhor tem noção quanta gente é? Marcos estava andando entre o povo. Aí Marcos vem de lá para cá com um menino sendo trazido pela mão. A religião tem o hábito de manipular as coisas. Eu resolvo, eu tenho a ideia, eu tenho a imaginação, eu tenho a criatividade. De repente Marcos chegou e falou assim, eu não sei o que fazer, mas aquele menininho que está sentado ali, ele sabe. Não, eu não tenho ideia. Sou teu discípulo, futuro apóstolo, candidato a uma história impressionante. Posso até escrever o evangelho. Mas aquele menininho ali, com 5 pães e 2 peixes, ele mata a fome dessa gente. Falta muita humildade nos nossos púlpitos. É muita humildade que precisa ter para olhar para um menino com uma tatuagem, que nem está no contexto de hoje, e dizer, irmãos, sabe o que aquele rapaz podia ter feito? Queridos, é um prazer receber o Alessandro Vilas Boas. Alimentem-se. Esse menino tem 5 pães e 2 peixes para essa multidão. Eu queria que trocasse, tirasse o Alessandro e deixasse aquela alma cantar. Para ver se ele seguraria as 20.000 pessoas. Não seguraria. Escute, você é forte, não tenha medo do novo. Não tenha medo das coisas novas que Deus está fazendo. Deus é um Deus de coisas novas. Digo, meu Deus é um Deus de coisas novas. Quando nós vivemos o novo de Deus, quando nós vivemos as coisas novas de Deus, as nossas convicções, os nossos valores, são imediatamente transformados para o propósito de Deus na hora, para o propósito de Deus nesse tempo. Pessoas fracas são pessoas medrosas, pessoas fracas são pessoas amargas, pessoas fracas não suportam a ideia de perder ou errar. Por
isso, não suportam o novo, com medo de que possam perder ou ter a sensação de errar. Não sempre vai ser não. Sim, sempre vai ser sim. E não pode sobrar sentimento de culpa. Então você não pode temer o novo. Não é porque eu tenho medo de errar, ou tenho medo de não saber lidar, ou tenho medo de não conseguir seguir adiante. Não tem necessidade. Você não precisa, não pode haver sentimento de culpa. Se você é forte, você sabe que para cada tempo Deus tem a sua forma de se mover, ganhar seu povo, ganhar sua igreja, ganhar nossos filhos, ganhar nossos netos. Você entendeu até aqui? Diga graças a Deus. O que é ser forte? Ser forte é ser perseverante. O que é ser perseverante? É ser resistente. É não desistir facilmente. É não abrir mão facilmente. O que é ser forte? Ser forte é ter foco. E foco é diferente de objetivo. O que é ter foco? É estar concentrado. O que é ter foco? É ter o seu interesse e a sua atenção voltados para o objetivo que você quer alcançar. Qual é o seu objetivo? Ter uma família saudável. Então tenha foco nos relacionamentos com sua esposa e seus filhos. Qual é o seu objetivo? Ter uma empresa de sucesso. Então tenha foco em entender o mercado, em saber a linguagem da concorrência do mercado, em se tornar profissional com especificação na área. Tenha foco ali. Porque não basta ter um objetivo grande e não ter o foco no processo de se preparar para chegar lá. Você está entendendo até aqui? Diga graças a Deus. Olha o que a Bíblia diz no versículo de número 5 de Hebreus 12. Versículo 4. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Então, soma forças com os versículos anteriores. Está muito difícil para mim, pastor, mas você nem resistiu até o sangue. Está muito, mas você não foi levado ao seu limite. Percebe? Olha para a multidão que está lá. Versículo 5. E já vos esquecestes, vamos até o 11. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Você quer anotar? A partir daqui já, nós temos aquilo que nós chamamos de os 5 benefícios da paternidade corretora de Deus. Esse é o nome que você vai dar. 5 benefícios da paternidade corretora de Deus. Anote aí. 5 benefícios da paternidade corretora de Deus. Primeiro benefício da paternidade corretora de Deus. O amor do Pai a nosso favor. Sabe essa história de liderança que chega para você e diz assim, mas você é meu filho. E no momento da sua maior necessidade, debilidade ou fraqueza, te exclui, foge dessa paternidade. Isso não é paternidade. Isso é atitude ditadora. A paternidade autêntica é acompanhada de um amor e de uma misericórdia sem precedentes. Os 5 benefícios da paternidade corretora de Deus, o mais relevante deles é o amor que o pai tem para com os seus filhos. Olha os versículos 5 e 6. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. É diferente. A ação, ainda que parecendo dura, restritiva, corretiva, que vem de Deus, vem acompanhado de um amor sem precedentes. A Bíblia diz no Salmo de número 94, versículo 12, bem-aventurado é o homem, Senhor, que tu instruis.
Bem-aventurado é o homem que o Senhor ensina. Bem-aventurado é o homem que aprende por suas leis. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor terão um descanso na terra antes da sepultura. Tem alguém aí? Vocês assustaram que eu derrubei o copo? Mas vocês estão meio com medo, né? Vou falar de novo. O amor de Deus tem um princípio corretivo que nos leva ao descanso aqui. Em vez de você viver o tumulto do tormento da sepultura, a correção do amor de Deus te dá descanso aqui, nessa terra. Porque você sabe que Ele te ama. Ele te ama acima de qualquer circunstância. Segundo, olha o versículo 7 e 8. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Por que filho há a quem o pai não corrija? Versículo 8. Mas se estáis em disciplina, qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Porque a ação corretiva de Deus está diretamente conectado ao desprezo que Deus tem de ver os seus filhos errando sem correção. Porque qualquer um que não tem essa atenção de Deus de tratamento é como um bastardo. Não recebeu dele a atenção e o amor. Mas Deus não é um pai inconsequente assim. Olha os versículos 9 e 10. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Versículo 10. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Porque os que dantes nos corrigiam pelo seu próprio prazer, por demonstração de força institucional, denominacional, religiosa, porque eu preciso me afirmar como quem está no controle disso. Mas a correção de Deus aponta sempre para a participação da sua santidade. Olha o versículo de número 9, lá no finalzinho. Muito mais o Pai dos Espíritos, para vivermos ou vivemos em eternidade. A correção do Pai é para nos garantir a vida eterna com Deus ou viver com Ele para sempre. Olha os versículos 11 e 12. E na verdade toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Olha isso. E fazei, vamos até o 13. E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja curado. A participação da santidade de Deus envolve 3 aspectos: mãos, joelhos e pés. Diga mãos, joelhos e pés. Outra vez, diga mãos, diga serviço, diga joelhos, entrega, consagração, diga pés, testemunho. Então, a nossa relação com Deus como filhos produz o efeito de santidade pelo serviço, pela consagração, pelo testemunho, através da nossa vida, através dos nossos pés. Isto vai confirmando a santidade do Senhor. Até aqui tudo bem? Diga graças a Deus. Olha os versículos 14 e 15. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém será o caminho. Diga paz com todos. E santificação. Diga caminho e convívio. Não adianta você caminhar comigo, irmão. Você tem que ter paz comigo. Se vira para consertar isso. E não adianta você ser muito legal comigo. Você tem que caminhar comigo. O processo é caminhar e conviver. Diga caminhar e conviver. Qual é o resultado? Com qual objetivo? Versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura, diga raiz de amargura. Outra vez, diga raiz de amargura. E que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe
e por ela muitos se contaminem. Coloque a mão direita no seu coração. Feche os teus olhos. O Senhor está dizendo através das mãos, pelos joelhos, pelos pés, caminhando, convivendo. São fontes determinantes de santidade. E o versículo determinante, versículo 15. Toda presença de amargura será a ausência da graça de Deus. Toda presença de amargura será a ausência da graça de Deus. Diga: Jesus, cura minha alma agora. Cura o meu coração agora. Levante o rosto. O que é angústia? Angústia é uma amargura crônica da alma. O que é angústia? Tristeza profunda. O que é angústia? Desânimo constante. O que é angústia? Desespero. O que é angústia? Ausência de fé na esperança. A Bíblia está dizendo: enquanto vocês caminharem juntos, convivam, para que a graça de Deus abunde e para que não se estabeleça a amargura. Porque por causa da amargura, muitos se afastaram de Deus. A amargura tem o poder de fazer com que a pessoa se esqueça completamente da graça de Deus. Olha o que a Bíblia diz quando Paulo escreve aos Efésios no capítulo 4. Efésios capítulo de número 4. Versículo de número 30. Vamos no 30 até o 32. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas do meio de vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Um dia, os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Jesus, isso que o senhor está pregando aí no monte é duro. Como é que a gente vive isso? Jesus disse: orando. Como é que a gente ora? Mateus capítulo 6, versículo 9. A gente ora assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não nos deixe cair em tentação. Perdoe aqueles que nos ofendem, assim como a gente perdoa os que nos ofenderam. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Jesus, de todos esses requisitos da oração: Pai no céu, céu na terra, provisão na mesa, livramento de tentação, reconhecimento de glória, poder e honra. Tem alguma coisa que a gente não pode esquecer? Tem. Não esqueçam do verso 12, que diz: perdoe, Senhor, a nós, como a gente perdoa as pessoas que nos ofenderam. Porque o verso 12 está explicado nos versos 14 e 15. Porque se vocês perdoarem os homens as vossas ofensas, o vosso Pai que está nos céus vai perdoar de vocês. Mas se vocês não perdoam as pessoas, esqueça, o vosso Pai que está nos céus não perdoará vocês.
Se o novo e vivo caminho aberto por Cristo foi pelo sangue de Jesus no Calvário, e a base de todo o propósito da cruz foi perdão, quem é você para não perdoar? Quem é você para não perdoar? Quem não perdoa, sua salvação está em xeque. Quem é você para não perdoar? Como é que eu sei que eu preciso perdoar? Deus tem uma ferramenta. Isaías 48:10, chama fornalha da aflição. Tenho te provado, não como ouro, mas como prata. Não como prata, mas como ouro, na fornalha da aflição. Quando você levanta pela manhã e teu coração aperta, a angústia vem, a amargura se sobressai, o ódio, a ira, o desespero crônico na alma. Sabe o que é isso? É a fornalha da aflição aumentando. E Deus dizendo, se você não perdoar, você morre. Se você não perdoar, você vai gerar câncer nos seus ossos. Se você não perdoar, você não vai viver mais. Porque aqueles que alimentam a amargura não poderão entrar no reino dos céus. Perdoai-vos uns aos outros. Pastor, o senhor não tem ideia do que eu passei. Imagina. Só dá uma olhadinha antes lá para o Hebreus 11. Aí você continua. Dá uma olhadinha lá, se você se equiparou aos que de Hebreus 11. Mas ainda assim, o senhor não tem ideia do que eu passei. Como é que a gente perdoa? Perdoar não é crise de amnésia. Você levanta pela manhã e fala, esqueci. Não lembro mais. Não. Perdoar não é crise de amnésia. 3 coisas para você perdoar. Primeiro, busque a identificação com a pessoa que lhe feriu, magoou, ofendeu, maltratou. Como que eu faço isso? Pega uma lista de papel. Escreve na lista tudo que a pessoa é de negativo. Inconsequente, bruto, estúpido, mentiroso, enganador, dissimulado, irresponsável. Faz uma lista de tudo que você acha que a pessoa é de ruim. Aí dá uma olhadinha, faz um double check. Você vai ter a surpresa de que a pessoa é a sua cara. Porque você é tão humano quanto ela. Podia ter sido você, infelizmente foi ela. Mas você poderia ter sido muito ofendido, ou você pode ter sido ofensor. Segundo, pare de decretar juízo sobre as pessoas que te maltrataram. Você não é Deus. Você não sabe. Você só sabe a parte da história que lhe compete. Você não sabe a parte da história do outro. Por mais que você ache que saiba. Por mais que você ache que saiba. Você não sabe. Para de esperar juízo, porque Deus vai tratar. Graças a Deus acabou aqueles hinos de juízo e violência. Deus vai pegar teu inimigo, vai pisar, vai passar por cima, vai destruir. Um olhava para o outro e dizia assim, fala Jeová, fala Jeová, fala. Graças a Deus acabou essa desgraça. A Damares é muito amiga da gente. Eu não gosto nem de falar do sabor de mel, porque eu respeito ela, tadinha. A Damares a gente levava, eu e a Vivi, a gente ia pregar. A Damares era solteira, a gente levava ela. Mas eu só falo assim, quem te viu passar na prova e não te ajudou. Por que não canta assim, ó? Quem te viu passar na prova e não entendeu o seu tempo, agora que você chegou em vitória, traz ele com você. Não, a gente tem um senso de que a gente tem que estar por cima e a pessoa tem que estar por baixo. Só fica por baixo o Satanás, meu irmão. Porque a pessoa, por mais difícil que possa ser, ela está lutando pela mesma graça que você, rapaz. Então para de esperar juízo das pessoas. Você não é Deus. E o grande segredo é o versículo 12. Faz na minha vida o que eu declaro sobre a vida de quem me feriu. Você não entendeu porque que a coisa está apertada para você? É porque toda a desgraça que você decretou para quem te ofendeu, primeiro caiu na sua cabeça. Porque primeiro vem para você. Então
Então você tem que abençoar as pessoas que te maltrataram. Fica de pé comigo. Você tem que liberar as pessoas da sua vida e abençoar a vida delas. Senhor, abençoa. Foi uma experiência tremenda que nós fizemos em Foz do Iguaçu. Uma mulher veio correndo pelo corredor, gritando desesperado o nome de um homem, e ela dizia: sai da minha vida, fulano. O menino que é filho veio atrás, acolheu a mãe. Eu perguntei: de quem que ela está falando? Está falando do meu pai. Foram 25 anos, 22 anos de casamento, 22 anos de estupro, violência e abandono. Saiu de casa, arrumou outra mulher, tem outra família, nos deixou abandonados e sem comida. A mulher ouviu uma campanha que nós fizemos 7 quinta-feiras sobre o poder, 8 quinta-feiras sobre o poder do perdão. Ela veio no altar e disse assim: fulano, eu te abençoo, que você ame aquela mulher mais do que eu, que os teus novos filhos sejam mais bonitos que os nossos, que a fome que eu passei do seu lado ela nunca passe, que a vida que você não me deu dê a ela, e que a paz que você não me trouxe reine na sua nova casa. Em pouco tempo aquela mulher se casou com um pastor viúvo, e agora acolhe ela e trata ela como uma rainha, protege os seus filhos, estuda os seus filhos, porque toda a bondade que ela declarou sobre o marido que a perseguiu veio em dobro sobre a vida dela, como favor e cura para a glória de Deus. Hoje você descobriu o segredo. Você entendeu? Libere as pessoas, abençoe as pessoas. Coloque as duas mãos no seu coração. Pai, no nome de Jesus, nós recebemos a tua palavra e vamos caminhar e viver juntos, sabendo que os anjos nos veem, os amigos e a família nos veem, os heróis da fé nos veem. Nós queremos caminhar de cabeça erguida em santidade, liberando todas as pessoas que nos ofenderam, livres de toda amargura, de toda ferida e de toda mágoa. Senhor, todas as pessoas que nos fizeram mal, nós estamos liberando e dizer que sejam alvos do teu favor e da tua graça, que tenham uma melhor casa, um melhor carro, uma melhor vida, que tenham uma melhor sorte, que tenham uma melhor família, que tenham renda, que tenham lucro, que tenham sucesso, que tenham prazer, que tenham desfrute, porque eu posso orar: Senhor, perdoa-me, assim como eu perdoei aqueles que me ofenderam. Abençoa-me, assim como eu abençoei aqueles que me maltrataram. Há uma unção de cura liberada para a sua mente, para o seu coração esta noite. Quem crê, receba esta palavra agora, numa palavra singela, numa palavra rápida de quarta-feira. Você está rompendo em vitória de uma crise de anos que te atormentava. Eu abençoo a sua vida com esta palavra, no nome de Jesus. Diga graças a Deus. Se você acha que é bom e tem alguém do seu lado, diga: deixa eu te dar um abraço, que eu estou tão tocado essa noite. Abrace alguém do seu lado e diga: eu te abençoo. Diga graças a Deus. Amém. Você está feliz? Diga graças a Deus.